Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira e nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar para que você possa fazer o seu Evangelho também. De repente você mora sozinho, você é o único espírita da casa, ou tem dificuldade para ler em voz alta, fazer uma interpretação de um texto, enfim, tem essa vergonha, né, às vezes, de ler para a própria família. Então, muitas famílias fazem isso, se reúnem, colocam no YouTube o nosso Evangelho e fazem o Evangelho no Lar. E é uma honra, um prazer, um privilégio poder fazer parte dessa história com vocês. Aqui está a minha água. Vou deixar desse lado aqui, minha água. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Coloca a sua água aí também e vamos lá. Oração inicial, leitura edificante. O nosso livro é Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 22, Que Buscais? E na sequência, claro, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu, não julgueis para não serdes julgados. Certo? Vamos lá. Aí no final, a oração final, que faz a finalização da fluidificação da nossa água. Tá bom? Vamos lá então. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto de Jesus como você imagina que ele seja. Tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimento todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos ao Senhor Mestre querido e evocamos esses nossos irmãos para que possamos fazer da nossa casa uma embaixada da nossa colônia espiritual, um ponto de encontro dos mentores para o trabalho na crosta, e por essa oportunidade já agradecemos ao Senhor. Muito obrigado. Agradecemos também, mestre, como fazemos todas as semanas, agradecemos por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecemos também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, muito obrigado, mestre, por tudo de ruim que aconteceu efetivamente na nossa vida, porque já foi, né? Passou, graças a Deus, já não devemos mais, já estamos quites, já estamos com a expiação passada, com a provação passada, com a prova passada, e isso já é passado, e pelo retrovisor a gente olha e vê algo importante, mas que não deve nos prender lá, porque não dá para voltar e fazer de novo, mudar o que já está feito, mas dá para fazer agora diferente, para ter um final melhor ainda. Então é isso que a gente, já no quesito pedidos, a gente já faz como pedido ao Senhor que nos ajude a ressignificar isso na nossa vida. Se o Senhor puder, a gente agradece. A gente apela para a sua misericórdia, né? Para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, vontade de ser útil, enfim, aquilo que a gente quer ser na realidade, né? E que se ainda a gente não consegue, que o Senhor dê uma forcinha para a gente conseguir ser. E por isso também, muito obrigado. Dessa forma, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Evangelho. Hoje é João capítulo 1, versículo 38. João 1, 38. E diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Essa pergunta que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, diz respeito a duas pessoas, discípulos de João Batista, que começaram a seguir Jesus logo depois do batismo no Rio Jordão, isso por volta do ano, teoricamente, 27, perto de Betânia, além do Jordão, na região do Rio Jordão. É o início do ministério de Jesus, logo após o batismo por João, teoricamente no ano 27, né? Depois de Cristo, evidentemente. Então, Jesus foi lá, se batizou, porque tinha profecia que era isso, tal e coisa e tal. João Batista batizou ele, e duas pessoas seguiram Jesus. Um, claramente já identificado, que é o André, irmão de Simão Pedro, que na época seguia João Batista, e o outro, há um consenso que é o próprio João Evangelista, o rapaz,
o discípulo amado. E aí Jesus, vendo que duas pessoas o seguiam, ele pergunta: o que vocês estão buscando? O que vocês querem? O que vocês querem? Vocês estão buscando o quê? E aí eles respondem: onde moras? Na sequência dessa passagem, Jesus lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Jesus não diz o que ele está fazendo, não diz quem ele é. Como ele exemplifica o tempo todo, então ele fala: vem comigo e vejam vocês mesmos. Então, teoricamente, como João escreve na terceira pessoa, teoricamente seria o próprio João, evangelista, que estava junto com o irmão de Simão Pedro, André, o apóstolo que a gente sabe que fez essa pergunta para Jesus. Mas como eram dois, provavelmente era o João. E é uma pergunta interessante porque que buscais, que é o tema o Emmanuel usa esse tema nesse capítulo no livro Caminho, Verdade e Vida, porque o que chama atenção aqui, vamos ver o que o Emmanuel quer dizer, nós vamos ler juntos. Mas o que chama atenção é que Jesus não fala: eu sou fulano, eu sou o cara, eu sou o caminho, verdade e vida, ou algo que o valha. Ele fala: vem comigo e vocês vão ver. Me acompanha, me segue que vocês vão ver. Né? Bem característico de Jesus, do tipo, eu vou exemplificar. Vamos ver o que o Emmanuel quer dizer? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Esse é o trechinho que está então no capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel diz o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Traduzindo, muita gente acha que vai comprar o céu, que compra Deus com favores, que ficar bajulando Deus está resolvido, que Deus seria um sujeito complicado que olha e fala assim: não, tudo bem, você foi bom a vida inteira, você fez o certo, mas não ficou me bajulando, nem deu bola para mim, inferno para você. Você que ficou falando que eu sou extraordinário, que eu sou isso, que eu sou aquilo, então beleza, você entra no céu independentemente do que você fez, ou você pagou o dízimo, ou você foi nas missas que tinha que ir, ou, pior ainda, como Emmanuel já ressalta aqui, aqueles que se socorrem do invocada do plano espiritual nesse trecho, e muitas qualidades, por isso que eu não digo o nome, porque um programa como esse aqui de meia hora é impossível falar as qualidades que ele tinha, não dá tempo, de tantas que são. Então, não vou falar o nome se eu estou comentando apenas uma situação, né? Mas enfim, o fato é que nós temos essa ideia de intercessão, porque muitos de nós em outras religiões, como o catolicismo, por exemplo, fazíamos promessa para santo, pedíamos ajuda para santo tal, para santo não sei o que, para santo não sei o que lá, santo das causas impossíveis, santo da causa não sei o que, santo disso, santo daquilo. E aí de repente a gente vai se conscientizando, entendendo o espiritismo, vem para o espiritismo, acha bacana, muda um monte de coisa, mas certas coisas a gente não muda. Como, por exemplo, a gente
pede a intercessão de Bezerra de Menezes, pede a intercessão desse, daquele outro, né? Então, a gente só mudou o nome do santo, né? Muitos de nós até nos achando superiores àqueles que adoram santos, e com a mesma ideia, pedindo ao plano espiritual a mesma coisa que se pediria para um santo. Como é que é o nome do santo das causas impossíveis? Expedito? Santo Expedito. Então, a mesma força que um católico pediria para Santo Expedito, o espírita pede para Bezerra de Menezes. Ou seja, não mudou nada, continua no mesmo processo vibratório, na mesma ideia ainda de que o plano espiritual ou os santos, enfim, estão à nossa disposição, usando os fins espirituais para atingir, os meios materiais para atingir o fim espiritual. Difícil. Esse seria o certo. Utilizar os meios materiais para atingir o fim espiritual. Nós utilizamos os meios espirituais para o fim material. E aí não está certo. Aí somos materialistas e aí fica difícil. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Subornável, que eu posso subornar com uma promessa, com um pedido. Estou repetindo o parágrafo para contextualizar. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Que buscais? É um detalhe importante aqui que eu até engasguei de ansiedade de querer explicar logo o que é esse umbral aqui. Vou ler de novo. Ninguém ouvide, ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Umbral você pode chamar de batente da porta. É aquele espaço da entrada, no umbral de entrada. Umbral é entrada, é local de passagem para entrar. Sabe, se é um templo, tem lá uma coluna que você vai passar para chegar na porta, aquilo é umbral. Então, Jesus está às portas de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Será que quando você entra, eu entro, quando nós entramos no centro espírita, nós estamos buscando paz material, riqueza ou futilidades ou mesquinharias, problemas mesquinhos? Ou nós estamos buscando espiritualizarmos-nos suficientemente para que cheguemos aos umbrais da vida, ou seja, nas passagens para a vida nova, em condições de responder essa pergunta: que buscais? Eu busco facilidade. Eu busco uma vida boa. Eu busco espiritualizar-me. Eu busco o Senhor, mestre. Quantos de nós podemos responder isso? Eu busco o Senhor. Uma pergunta boa, não é? É uma pergunta boa. No Evangelho segundo o Espiritismo, o item de hoje é do capítulo 10º. Os que são misericordiosos é o tema do capítulo, e o item é: não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, são trechos que nós vamos ler do Evangelho, que Kardec separou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Um é de Mateus e o outro é de João. Então vamos lá, o de Mateus é o seguinte: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É curioso a gente entender essa parte, porque o que eu busco em Jesus? Alguém que vai me fazer justiça?
porque eu me sinto injustiçado, eu me sinto complicado, eu me sinto vilipendiado, eu estou sofrendo e eu quero que ele resolva isso. Ou seja, estou atribuindo o meu sofrimento, a minha dificuldade, aquilo pelo qual eu estou passando, eu estou atribuindo uma culpa a terceiros e não a mim. Tem alguma coisa errada. Quando eu encontro com Jesus, eu vou me justificar das coisas que eu fiz falando que o outro também fez ou fez pior? Também não. Vai ter um tribunal, quando eu me encontrar no plano espiritual, vai ter um tribunal em que vai ter advogado de defesa, vai ter promotor, vai ter lá Deus me julgando na frente de todo mundo, os meus atos, etc. E aí vai ter alguém que anotou lá, olha, o Fábio foi severo no julgamento com fulano, então agora nós temos que ser severos com ele também. Não, não é nada disso, não tem julgamento, não tem nada, isso é uma obra de ficção de Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida, que é muito bonito, muito bacana. É uma ideia religiosa que a gente respeita, mas não é assim que acontece. A severidade que nós utilizarmos com o outro no julgamento, cada vez que eu julgo alguém, cada vez que eu sou severo com alguém, eu estou treinando, vou usar esse termo, tá treinando entre aspas, estou treinando a minha consciência de como ela deve agir. E quando eu entrar em contato com a minha consciência, aí é algo entre mim e eu mesmo, minha consciência e eu, ela então, essa minha consciência, será tão implacável comigo quanto eu a treinei. Entenderam a metáfora? Eu vou passar a minha vida inteira julgando os outros com muita severidade, a minha consciência vai estar treinada dessa forma. Quando eu me encontrar com ela, e isso vai acontecer com todos nós, a minha consciência, que contra a consciência não dá para argumentar nada, quando a minha consciência for me cobrar, ela vai me cobrar como ela está treinada, como ela está desenvolvida, como ela foi moldada durante todos os anos em que eu estive encarnado. Metaforicamente falando, é isso. Então isso significa: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É isso. Certo? Só para a gente poder entender. Então os escribas e os fariseus, aqui já é João, tá? Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser
apedrejada. São situações culturais da época. Hoje ainda acontece isso. Se acontece, por exemplo, um adultério no casamento, o marido tem uma amante, a sociedade entende aquilo ali quase que normal. Ah, o homem tem necessidades, não sei o que, aquela coisa toda, né? Ah, o homem não faz isso por amor, não tem nada a ver. E tem aquilo que a gente chama de passar pano, porque vivemos numa sociedade machista ainda, infelizmente, não é? Então, quando é a mulher que trai, que é pega traindo, então se faz, por exemplo, um vídeo, colocar na internet, que a mulher foi pega em adultério, acontece com ela nos dias atuais a mesma coisa que acontecia no passado. Porque se você coloca na rede social um vídeo em que a mulher foi pega em adultério, destroem ela, matam a reputação dela, que é muito mais grave do que matá-la simplesmente fisicamente, embora, claro, no que diz respeito a crime, a ser preso, etc, etc, não é isso que eu estou dizendo no sentido da gravidade do negócio. E apedrejam essa mulher de uma forma vil e torpe, tão vil e torpe quanto era na época de Jesus, por exemplo, que se apedrejava a mulher com pedra de verdade. Hoje na rede social se faz isso. Vê para você ver, se é um homem que é pego surpreendido traindo a esposa, ele é o cara que, você viu, é bonita a mulher que ele estava, e a mulher dele é bonita, não é? E começa a se fazer essa situação. E a mulher não, a mulher já é vagabunda, já é isso, já é aquilo, já começa a ser agredida, etc e tal. Só para você ter uma ideia da sociedade que a gente vive, quando acontece um caso de estupro, homens e mulheres perguntam como que a vítima estava vestida, como se isso desse direito ao estuprador. Certo? Então é terrível essa situação que nós vivemos de severidade no julgamento e de principalmente culpar a vítima pelo que ela está passando. E a vítima nunca é culpada, a vítima é vítima. Mas a gente não aprendeu isso ainda. Mas nós estamos aprendendo. Então o que você busca? O que buscais? Ah, eu quero aprender a não ser tão severo e a não ter tanta pressa em julgar. Se você já vai acertar muito mais do que vai errar. Então aqui vai uma dica de ouro. Não tenha pressa em julgar. Não tenha pressa em julgar. Mas por que fulano fez isso? Espera. Analisa os fatos. Não fica aí imediatamente indignado porque você não sabe todas as circunstâncias que levaram aquilo a acontecer. E se você não sabe todas as circunstâncias que levaram aquilo a acontecer, você está com pressa de julgar. E se você está com pressa de julgar, cuidado, porque com a severidade que você julgar, é com essa severidade que você está treinando a sua consciência para quando você entrar em contato com ela. E aí você vai receber isso de você mesmo. Você treinou a sua consciência, é assim que você vai receber. Perceba, como eu sempre digo, que o Espiritismo ele nos traz técnicas para a gente vivenciar aquilo que Jesus ensinou. Então, qual é a técnica para não julgar os outros? Não tenha pressa. Aguarde, como se fosse uma estratégia de um jogo. Aconteceu alguma coisa que você recebeu a informação, não tenha pressa em julgar. Se você não tem pressa de julgar, você não passa adiante aquilo que você recebeu, porque você é um grandíssimo idiota
Eu disse quase 100% das vezes. Então, cuidado. Não passe adiante, não tenha pressa. Não seja severo em julgar. Faça essa pergunta para você hoje. Faça essa pergunta, não. Entenda Jesus fazendo essa pergunta para você hoje. Que buscais? Quando você olha para mim, o que você busca? Para mim, Jesus, né? Jesus olhando para você hoje, para mim, para nós. O que você está buscando? Entenda que é isso. E quando você responder, quando eu responder, quando nós respondermos para Jesus o que é que nós estamos buscando, tenhamos a certeza absoluta que estamos treinando a nossa consciência com a severidade e a pressa que nós usamos com os outros. Isso significa que o nosso julgamento, muito provavelmente, ao encontrar Jesus, vai ser precipitado se eu treinei a minha consciência com pressa, vai ser irracional se eu fui irracional, treinei a minha consciência irracionalmente, e vou cair no erro gritante de achar que a responsabilidade daquilo que está acontecendo comigo não é minha, é de Jesus, ou do plano espiritual, ou de Deus, e terceirizo o problema para outra pessoa. Cuidado que estão tentando dentro do movimento espírita fazer isso. Dentro do movimento espírita estão tentando fazer isso. Terceirizar a responsabilidade. Não permita. Não permita. Entenda Jesus olhando para você agora e falando assim: o que buscais? Senhor, eu busco justiça. O que é? Senhor, eu busco prosperidade. É. Senhor, eu busco paz de consciência. É. Eu busco plano espiritual superior. É. Passe de mágica. É seu. Não vai acontecer. Definitivamente não vai acontecer. Que buscais? E nesse momento, seja lá o que for que nós falarmos para Jesus, ele vai falar: vem e me segue. E veja como eu faço, e faça também. Faça igual. Fábio, mas como que eu vou fazer aquilo que Jesus fez? Faz aquilo que você alcança. Saiba o que é que Jesus quer, o que é que Jesus faz, e faça o seu melhor até onde conseguir. Que isso vale a pena. Veja, se você se esforça numa prova, num vestibular, se você se esforça, você luta, você estuda, você busca as informações, você abre mão de lazer, abre mão daquilo que é viver a vida, que os vagabundos chamam de viver a vida, e você se esforça e chega lá e você tira um 8, você passa no vestibular, mas tem 10 vagas, você é o 9º, ou você é o 10º. Isso é louvável. Você não passou, você é do 11º para lá, só tem 10 vagas, mas você se esforçou, isso é louvável. Você não perdeu absolutamente nada do que você estudou. No próximo ano, você vai somar aquilo que você já sabe, que lhe deu a posição que lhe deu, mais um estudo de um ano, provavelmente você vai estar para cima, e é assim que a coisa funciona. Isso é louvável. Agora, você vai lá e faz de qualquer jeito, estuda meia boca, estuda meia bomba, e chega lá, faz uma oraçãozinha, faz um Pai Nosso, e reclama que Deus não te ajudou a passar no vestibular, você é um vagabundo. Você é um vagabundo. E está treinando a sua consciência a lidar com vagabundos. E quando você se encontrar com a sua consciência, metaforicamente falando, como eu disse agora há pouco, você se encontrar com a sua consciência, ela vai tratá-lo como vagabundo, porque vai identificar isso em você, porque você a treinou muito bem com o seu comportamento para ela identificar um vagabundo. É assim que as coisas são. Que técnica fantástica que a gente aprendeu hoje, né?
Vamos para a fluidificação da água. A água já foi fluidificada pelos mentores, agora a gente vai finalizar doando o nosso magnetismo na oração final, que tem um trechinho, inclusive na oração final, que a gente para que cada um de nós faça o seu pedido. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores nomeados e não nomeados que aqui estiveram, nosso muito obrigado. Seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso guia espiritual, a todos vocês a nossa imensa gratidão pela visita, por terem feito da nossa casa esse ponto de luz, esse ponto de encontro de espíritos superiores. Nosso muito obrigado. Sabemos, Mestre, que é um acréscimo da sua misericórdia e por isso nosso coração fica ainda mais feliz de poder sempre contar com o Senhor. Falando nisso, com relação à água, gostaríamos agora que o Senhor nos ajudasse. Mais um acréscimozinho da sua misericórdia para a fluidificação da água, para que seja um remédio extraordinário para o perispírito e para o corpo das pessoas que cada um de nós agora direciona o pensamento. É isso, Mestre. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pela presença extensível a todos os que aqui estiveram também em seu nome. Um beijo no coração e que assim seja. É isso, meus amores. Na próxima quarta-feira tem mais Evangelho no Lar, é sempre às quartas-feiras. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre o Espiritismo. Aí é ao vivo e você pode participar conosco. Será um grande prazer tê-lo aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo para você que fica e até mais. Tchau.